Olá pessoal, boa tarde, bom dia, tudo bem com vocês? Bom, essa é a nossa terceira videoaula de ciências do sétimo ano, certo? Dando continuidade, na nossa última videoaula ficou faltando a gente falar um pouquinho sobre a AIDS. E depois que nós falarmos sobre a AIDS, o vírus da AIDS hoje, nós vamos dar continuidade falando sobre as bactérias, certo? Então, a AIDS, ela é uma doença causada por um vírus e, na verdade, o nome AIDS vem de uma sigla em inglês que significa Síndrome da Imunodeficiência Adquirida. O que isso quer dizer? O vírus da AIDS, o vírus HIV, aliás, ele ataca o nosso sistema imune ou o nosso sistema imunológico e ele vai diminuindo as nossas defesas. O que isso vai fazer com a gente? Como ele vai atacando as defesas que nós temos no nosso corpo, o nosso corpo vai ficando cada vez mais debilitado. E aí, qualquer outro tipo de agente invasor, qualquer outro que queira adentrar o nosso corpo, vai conseguir fazer isso com muito mais facilidade e vai conseguir se desenvolvendo lá dentro do nosso corpo. Por exemplo, uma pneumonia pode ir se desenvolvendo e levar a pessoa à morte, porque ela não vai ter defesas suficientes para combater esse outro agente invasor. Então, o vírus da AIDS, que é a síndrome da imunodeficiência adquirida, ele age no nosso sistema imunológico. Beleza até aí? Tá bom. A partir ou desde o momento que a pessoa receber esse vírus até ela poder apresentar alguns sintomas, que nós vamos falar mais daqui a pouquinho sobre esses sintomas, podem passar anos. Existem casos registrados em que desde que a pessoa contraiu o vírus para começar a aparecer os sintomas foram mais de 10 anos. Por que isso é perigoso? Porque a pessoa, às vezes, ela não está aparecendo, não tem sintomas aparecendo nela, então ela acaba achando que ela não está doente, que ela não, nem sabe que ela está doente algumas vezes. E só que ela vai poder continuar transmitindo esse vírus para outras pessoas. E nós vamos falar sobre as maneiras de transmissão desse vírus também, certo? Como que faz para saber se a pessoa possui o vírus da AIDS? Ela pode fazer testes de HIV, que são nos postos de saúde, são gratuitos, e vai indicar se a pessoa tem o vírus ou se ela não tem o vírus. E como às vezes, como eu disse, como o vírus pode ficar sem. O vírus não, como o nosso corpo pode não manifestar sintomas, somente o teste mesmo e o médico para fazer um diagnóstico preciso, para saber se a pessoa está ou não contaminada com o vírus da AIDS, certo? Hoje em dia não, de um tempo atrás já, graças ao avanço da tecnologia, surgimento, descoberta de medicamentos, a pessoa que tem o vírus da AIDS ativo no corpo, ela consegue tomar uma quantidade grande de remédios, mas ela consegue ir tendo uma vida normal. Mas a AIDS ainda é uma doença que ela não possui cura. Beleza? Então, a gente vai falar um pouquinho agora sobre as maneiras de evitar a contaminação para o vírus da AIDS. O que a gente tem que fazer para evitar que a gente se contamine com esse vírus da AIDS? Bom, as maneiras de evitar essa contaminação pelos vírus vai ser sempre utilizar preservativo nas relações sexuais para não correr o risco de pegar esse vírus com uma pessoa que já esteja infectada. Exigir sempre a esterilização de objetos que possam ser compartilhados, tanto em consultórios de dentistas, como aquele alicatinho de dente, ou aquela maquininha lá, o parafusinho. Que mais? Lâmina de barbear, tesoura. Sempre que for compartilhar esses objetos em alguns locais, exigir que eles estejam esterilizados para evitar uma possível contaminação.
bisturi, pinça, seringas. As seringas devem ser sempre que tiver que usar, sempre usar e depois jogar fora, certo? Para não correr o risco de existir uma possível contaminação, beleza? Eu falei para vocês os métodos de prevenir, mas eu não falei para vocês como que esse vírus pode chegar até a gente, certo? Então, o que acontece? Ele pode ser transmitido por meio de relações sexuais desprotegidas, pelo uso de agulhas, seringas que estejam contaminadas, pode passar de uma mãe que tenha o vírus para o bebê, porém, ela pode passar de um vírus da mãe para o bebê, que esteja a mãe grávida, só que também, graças ao avanço da medicina, surgimento dos remédios, é possível o quê? Que a gente pode ver que surgiram métodos de fazer com que o bebê diminua em cerca de 99% o risco de contrair esse vírus da mãe. Então, se a mãe é portadora do vírus, não quer dizer que o bebê vai ter, graças ao tratamento no bebê, mas ele ainda vai ter cerca de 1% de chance de contrair o vírus. Beleza? E objetos cortantes que possam estar contaminados. Então, sempre exigir o cuidado e a esterilização desses objetos que possam ser compartilhados. Beleza? Então tá bom. O que eu tinha que falar para vocês sobre o vírus HIV, a doença da AIDS, era isso, essas informações, essas características, para a gente saber como a gente pega a doença e o que fazer para prevenir que a gente possa pegar, beleza? Para que a gente não possa pegar. Agora a gente vai falar começar a falar um pouquinho sobre as bactérias, beleza? O que são as bactérias? As bactérias, elas são organismos que são chamados de unicelulares. Lembra que a gente já estudou isso? Existem os organismos unicelulares, no caso das bactérias, e os organismos pluricelulares, os animais, as plantas. Unicelular formado por uma única célula, certo? Os pluricelulares formado por inúmeras, diversas células. As bactérias, elas são, então, diferentes dos animais e das plantas por causa do número de células, que elas só possuem uma única célula, e elas são chamados também de seres procariontes. Lembra, nós estudamos os seres procariontes e os seres eucariontes. Os seres eucariontes possuem o núcleo que é a parte central da célula, onde fica o material genético da célula, separado por uma membrana. Diferentemente das bactérias, elas não possuem esse núcleo. Então, o material genético da bactéria vai ficar solto na célula. Beleza? As bactérias são umas células mais primitivas. As células procariontes são células mais primitivas, mais antigas do que as células eucariontes. Beleza? Além dela não possuir essa membrana separando o núcleo, ela vai possuir o quê? Ela possui uma parede celular em volta da célula e, além dela possuir essa parede celular, ela possui flagelos que auxiliam na movimentação dessa célula. Se vocês observarem lá na página 78 da apostila de vocês, vocês vão conseguir ver claramente o que eu estou falando, essa estrutura da parede celular, os flagelos para ela se movimentar, e vão conseguir ver também que as bactérias elas podem viver sozinhas ou podem viver em colônias. Quando elas vivem em colônias, elas estão próximas das outras, e dependendo do formato que elas tiverem ali em colônias, elas vão receber alguns nomes, certo? Pode ser, por exemplo, streptococcus, que é quando elas são mais arredondadas, ou estafilococcus, que quando elas são conjunto de cocos mesmos, redondinhos. Por isso que é muito interessante a gente olhar lá na imagem da página 78 da apostila, para a gente conseguir visualizar isso direitinho.
Outra coisa, outra característica que a gente tem que saber sobre as bactérias é que elas são classificadas em aeróbias ou anaeróbias. O que é isso? É relacionado com a produção de energia das bactérias. As bactérias aeróbias conseguem retirar o oxigênio do ar para realizar as funções dela, diferentemente das bactérias anaeróbias, que elas não retiram a energia dela do oxigênio presente no ar. Elas vão retirar a energia dela de um processo chamado fermentação, que a partir da matéria orgânica que tiver disponível, elas vão conseguir obter a energia necessária para elas. A gente vai falar um pouquinho da fermentação mais para frente, mas o que a gente precisa saber agora em relação ao tipo da bactéria, se ela é aeróbia ou anaeróbia, é relacionado à presença ou ausência de oxigênio. A bactéria que ela é classificada como aeróbia, ela vai retirar, ela vai conseguir a energia dela com o oxigênio e a anaeróbia vai conseguir a energia dela sem a presença do oxigênio. Isso que a gente tem que conseguir guardar sobre as bactérias por enquanto. Beleza? Então, pessoal, bons estudos. Até a nossa próxima videoaula.